Uma inspeção judicial vai ser feita na comunidade que foi atacada em São Benedito do Rio Preto. Além da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça, devem participar da inspeção, que vai ser na próxima semana, representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público e também do ITERMA. Pois é, depois de terem as casas destruídas por tratores e serem ameaçadas por homens armados, as famílias da comunidade quilombola de Baixão dos Rochas estão acampadas na área. A Polícia Militar permanece na região. A comunidade continua assustada diante da destruição e das ameaças. Que a gente não tem nada mais. Então tá muito difícil. Muito difícil mesmo. A nossa situação aqui não tá sendo fácil pra gente. A gente tem muito medo, muito medo. Com medo de morrer demais. Ainda eu tô ainda, né? Vai jogar lá no mato lá. E ficaram por lá andando, o maquinário derrubando aqui. Esta senhora que aparece no vídeo sendo socorrida é Dona Helena. No domingo, homens encapuzados e armados invadiram a casa dela na comunidade Baixão dos Rochas, em São Benedito do Rio Preto, a 250 quilômetros de São Luís. Eles chegaram nas 4 bandas da casa, com a arma e uns farolzinhos acesos, tipo as luzinhas, né? Era assim, iluminando nós. E gritando. Alto, polícia, 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 levanta a mão, levanta a mão. O que eu pensava era que eu ia morrer, mas meus filhos, mas minha família completa, tudo. Cerca de 15 homens armados participaram do ataque. Eles destruíram 10 casas, mataram animais e levaram alimentos estocados. Esta era a casa de forno onde os moradores produziam farinha. Desde segunda, os policiais militares permanecem na comunidade. Os tratores que foram usados para derrubar as casas continuam atolados no local. Ontem à noite, 2 foram incendiados e 1 quebrado. Baixão dos Rochas é uma comunidade tradicional. 57 famílias moram por lá há 80 anos e vivem da agricultura familiar. Há 3, elas enfrentam conflitos pela posse da terra. 2 empresas afirmam ter documentos de compra das áreas. Mas, segundo o Instituto de Colonização e Terras do Governo do Maranhão, o ITERMA, os documentos não têm validade. O caso está na Justiça. Em nota, as empresas Terpa Construções e Bomar Maricultura negam que tenham participado dos ataques à comunidade, que foram legalmente mantidas na posse da área e que a Justiça revogou a decisão de manutenção de posse à comunidade rural Baixão dos Rochas. A Polícia Civil do Maranhão investiga os ataques. A perícia já esteve no local, mas até agora ninguém foi preso. 50 entidades lideradas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, assinaram uma nota de repúdio contra o ataque sofrido pela comunidade de Baixão. As entidades exigem do governo do estado que apure as denúncias e que garanta a segurança dos territórios tradicionais. É um clima muito tenso. Aqui já foi muito bom. Eu tenho 25 anos. Eu já cresci aqui. A nossa vida é aqui. É daqui que a gente tira o sustento da nossa família. Vim pra cá pra sofrer desse jeito, eu acho que já chega. Ou então, não sei o que mais de fazer da minha vida. Porque eles estão matando nós aos poucos. E a Defensoria Pública havia pedido desde fevereiro que o governo do estado enviasse reforço policial para a comunidade e que investigasse os crimes de porte ilegal de arma e ameaças, além da presença de milícias na região. Baixão dos Rochas é uma das mais de 200 comunidades quilombolas do Maranhão que enfrentam conflitos de terra. Aqui no estúdio a gente recebe o defensor público Jean Nunes, do Núcleo de Direitos Humanos. Boa tarde, defensor, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Thaís. Boa tarde, telespectadores. Quando a Defensoria fez em fevereiro esse pedido para o governo do estado, o que aconteceu? Nós já temos a notícia de que a região é uma região de intenso conflito já há algum tempo, em função da chegada de 2 empresas na região que negam o modo de vida tradicional dessas comunidades e uma realidade ali já existente. Então, nós solicitamos que medidas fossem adotadas do ponto de vista administrativo para resguardar a segurança. Só recentemente foi designado um batalhão específico, 2 viaturas da Rotam para permanecer no local e garantir a segurança e evitar que atentados como esses se perpetuem. O defensor, por que essas famílias não estão incluídas em programas de proteção a vítimas de violência? Já foi solicitado, a inclusão delas no programa de proteção, defensores de direitos humanos, isso está sob apreciação ainda do Estado. Num primeiro momento se entendeu que não havia uma ameaça direta a determinadas lideranças, como é típico desse tipo de programa,
mas uma ameaça difusa a toda a comunidade que teria inviabilizado no primeiro momento a inclusão delas no programa. Acredito que seguramente elas serão incluídas nesse contexto de acirramento da violência que a gente tem assistido. E agora a Defensoria vai para lá, junto com outros órgãos, para ver de perto a situação e fazer o que depois disso? Nós estamos atuando em duas vias. Imediatamente, a adoção de providências judiciais, inclusive, para que as duas empresas custeiem moradia e alimentação dessas famílias que foram atingidas pelo atentado da madrugada de sábado para domingo. Elas ficaram sem casa e sem alimentação. Os próprios alimentos e os animais domésticos, os animais foram mortos e os alimentos foram subtraídos, então nós avaliamos que há uma responsabilidade das empresas nesse caso e elas devem custear. Paralelo a isso, nós estamos trabalhando a questão possessória fundiária, que é a perspectiva de defesa no processo dessas comunidades. Nós já identificamos que ambas as empresas não têm licenciamento válido para desenvolver atividade econômica na área, no imóvel. Nós identificamos, como já foi mostrado na reportagem, que o ITERMA entende e apontou várias nulidades do título de propriedade. E ainda que existisse esse título, é muito importante que isso seja dito, essa é uma comunidade tradicional que existe no local há mais de 80 anos e nenhum título pode negar esta realidade. Essa terra, esse território é da comunidade que nele vive, a terra deve ser para quem nela trabalha. Essa é a perspectiva de atuação da Defensoria, de resguardar os direitos dessas comunidades. O que está sendo feito para que alguma coisa de fato mais concreta venha de resposta a essas comunidades, ainda que seja pressionar a celeridade na justiça? Porque não é a primeira vez, a gente já mostrou várias vezes aqui no JM1, enquanto isso a gente vê os depoimentos de desespero daquelas famílias. É muito importante essa pergunta, porque Baixão dos Rochas é a ponta do iceberg. A realidade fundiária do Estado do Maranhão é uma realidade marcada por conflito, porque é uma realidade muito desigual. Nós nunca fizemos no Estado do Maranhão a reforma agrária e nós não titulamos as terras das comunidades tradicionais. Veja que no Estado do Maranhão nós temos 800 comunidades autodefinidas como quilombolas. Até hoje, o INCRA do Estado do Maranhão titulou 5 dessas 800 e o Estado do Maranhão 65. Então nós temos 70 comunidades quilombolas no universo de 800. Essas comunidades sem um título, sem um papel, e elas nunca se preocuparam com o papel porque elas sempre entenderam que a terra é de quem nela trabalha. Agora, com a chegada de grandes projetos agropecuários, elas se veem à deriva nessa situação e vítimas de uma pressão fundiária que, no mais das vezes, tem se revelado violenta. Defensor, muito obrigada, tá, pelo seu comparecimento aqui, seus esclarecimentos. A gente que agradece em nome da Defensoria Pública do Estado. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde para o senhor.